Pessoal, nós estamos começando nossa 7ª aula, né? Já estamos indo para 1/3 do curso, né? Então é bastante tempo que nós já andamos, tá? Bom, hoje nós vamos falar dessas duas peças, tá? Essas duas peças continuam com aquela particularidade do furo, né? E também eu vou mostrar para vocês, existe o furo com rebaixo e o furo escariado, né? Certo? Então aqui, ó, nós vamos fazer primeiro essa peça, tá? Essa peça, ela tem 2 furos. Essa linha aqui, ó, desse rebaixo, vai coincidir com a linha de centro desse furo, tá? Ó, só para vocês saberem, tá? Então, essa largura do rasgo é o mesmo diâmetro do furo, tá? Bom, tem esse rebaixo, esse furo, esses 2 furos. Vocês olhando de frente, esse furo está paralelo, não tem escariado, e esse tem um escariado. Aí eu vou mostrar para vocês atrás, é o contrário, tá? Esse vai estar, o que está escariado lá, tá sem escariar aqui. E o que está sem escariar lá, está escariado aqui. Só para vocês saberem, né? Então, ó, vocês estão olhando aqui, ó. Não, esse caso aqui é aquele outro lá. Esse aqui está escariado dos 2 lados, para não complicar, ó. Então, esse escariado, ele repete do outro lado, tá? E esse furo também, normal, repete do outro lado, tá bom? Esse rebaixo, ele tem a mesma largura do diâmetro do furo. E esse centro aqui, ó, está exatamente no centro desse furo, tá bom? Então, eu vou fazer essa peça em partes, da mesma forma que a gente vem fazendo, né? Pra gente... Então, nós vamos fazer essa peça vista em planta, tá? Então, a vista em planta dessa peça é um retângulo, certo? E um rebaixo central. Eu vou pôr uma linha de centro só para falar que isso aqui, ó, central. Então, nós temos um rebaixo aqui. Tá? Então, o que a gente vê de cima aqui? A gente vê o contorno dessa peça, tá? E essas 2 linhas do rebaixo. Todo mundo tá entendendo? Era melhor vocês, na hora que a gente estiver fazendo, talvez vocês prestarem um pouco mais atenção e depois a gente faz o croquis junto aí, se vocês precisarem, eu dou uma mão, tá bom? Pra gente conversar. Ó, aí, nós temos um rebaixo lateral aqui, tá? Então, como é que aparece esse rebaixo? Aparece assim, né, na vista em planta. Uma linha tracejada, tá? Que é a projeção dessa linha que transpassa a peça, tá? Aí nós temos um furo, tá? Que ele está aqui, tá? Como é que é esse furo? Esse furo que eu vou deixar aqui, eu vou deixar para a gente fazer junto, senão o que eu quero mostrar. E aí nós temos outro furo aqui, tá? Um furo passante, nós já falamos, né? É só tal tracejada aqui, tá? Esse furo, ele tem um escariado de lá, a parte traseira da peça, e tem uma parte frontal da peça. Então, como que aparece? Eu vou mostrar aqui, ó. Então, tem o furo, ele é um furo assim, tá? E um escariado assim. Vocês concordam que essa vista em planta está completa ou falta algum detalhe? Na vista em planta dessa peça, ó, nós temos o rebaixo,
na parte superior da peça. Temos um furo normal, um furo paralelo que transpassa a peça, e temos esse furo que transpassa a peça com escariado dos dois lados, e temos esse rebaixo pontilhado. Falta alguma linhazinha nessa vista? Vocês acham que falta alguma coisa? Vocês estão enxergando tudo? Vocês conseguem enxergar essa peça? Hã? Esse? Não, calma. Aí, na outra vista, que eu falo, né? Nessa vista lateral. Por enquanto, ó, eu vou virar para vocês. É importante isso aqui, ó. Sem alterar a vista superior, tá? Eu vou só virar para vocês, como se vocês estivessem olhando por cima a peça, ó. Tá? Vocês estão olhando por cima a peça, tá? Só estou virando para vocês conseguirem enxergar. Então, ó, esta linha, né? Ó, tá? Aí, ó, nessa posição, uma linha de centro e a projeção do furo. Aqui, olhando aí, ó, o rebaixo, primeiro que está aqui nessa face, que é aquela linha pontilhada. E esse furo escariado, que está nesta linha. Falei tudo. Falta alguma coisa na planta? Então, isso que eu quero que vocês enxerguem, ó. Aí, queria que alguém falasse. A linha do escariado, você tem que mostrar, tá? Então aqui, ó, tem um pontilhado aqui, ó. Tá? Que é a profundidade do escariado, tá? Hã? Não, você tá olhando daí, ó. Quando você tá olhando daí, ó, você vai ver essa linha aqui, ó, tá? Da profundidade do escariado, tá? Tá? Ela é... Não, você, ó, olha daí, você não consegue ver a profundidade do escariado daí, né? Então ela é pontilhada, tá? Ó, tá vendo, ó? O furo vem assim, ó, o furo lá, né? Como é que ele vem, ó? O furo tem uma linha de centro assim, ó, certo? Aí ele é assim, né? Ó. O furo lá dentro da peça, né? Tá? Então, ó, você tem que mostrar a profundidade do furo aqui, ó. Tá? Essa linha que eu quis fazer questão de que vocês... Alguém falou, né? Excelente, tá bom? Então, uma linha... Eu deixei um detalhe bem pequeno para vocês exercitarem, tá bom? A vista frontal, tá? A vista em elevação, né? Então, a vista em elevação, primeira coisa, fazemos a base da peça, né? A base da peça, o que é? É rebater esse ponto e este ponto, né? Então, definimos, né, a projeção da elevação. Então, essa aqui é a vista em planta. Vamos falar sempre, escrever no papel de vocês, para a gente ir gravando isso, tá? Então, vamos lá, ó. Na vista em planta, nós subimos aqui, né? Tá lá, ó. Um pouquinho aqui, ó. Temos um rebaixo. E fazemos isso, certo? Aqui, ó, projeção dessa linha de centro, ó. Projeção dessa linha de centro. O que a gente faz? Chegou aqui, faz isso, ó. Vem, fecha a peça aqui. Tá? Então, ó. Tá? Aí, o que nós projetamos para cima? Projetamos a linha de centro do furo, tá? Então, tem um furo que está mais ou menos nessa distância e essa aqui que é a distância. Então, como que nós vamos projetar aquele furo? Ó, eu falei, né? Então, ele está nessa linha de centro. Tá? Então, o que nós fazemos? Projetamos aqui, ó, achar exatamente a posição dele. Então, esse furo está
exatamente aqui, tá? Então, para a gente achar os pontos de projeção, para que você passe a começar a entender o desenho, onde que está localizado aí esse furo, exatamente. Nós vamos lá, projetamos essa linha de centro, tá? E fazemos isso aqui, né? E fazemos o furo aqui. Esse furo é um pouco maior, né? Aqui vamos falar assim, a parte da projeção da face frontal, né? Tá? Essa linha de centro, essa linha de centro. Mesma pergunta, só que agora numa outra vista. E agora ficou mais fácil, né? O que está faltando mostrar nessa vista? Qual que é a linha que falta? Hã? O rebaixo, ele está no meio da peça? Não, esse. Ah, não, esse rebaixo tá na linha de centro da peça. Eu ia falar, ó. Na linha de centro da peça. Tá? Isso. Então aqui o que falta? Agora eu deixei lá. Aquela linha que nós mostramos pontilhada lá, aqui, ó. Nós temos que mostrar que ele é o mesmo diâmetro do furo lá, ó. Tá? Então você vê a profundidade do escariado, que é o furo primário, né? E você vê a face frontal, que é onde a projeção do escariado. Tá? Então essa é a vista em elevação da peça. Tá? Então essa aqui é a vista em elevação da peça. Vista em elevação da peça. Tá? Agora, nós vamos fazer a vista lateral. Tá? Da mesma forma, ó, aquilo que eu falei para vocês. Como nós já temos os recursos lá, sabendo que essa linha de centro do rebaixo é a mesma linha de centro do furo, tá? E essa linha, ó, tá? Eu quis mostrar aqui, mas o centro disso aqui seria a profundidade desse aqui, tá certo? Então, é como se isso aqui, ó, tivesse no centro, tá? Ó, tá? E aqui, ó, esse centro, ó, é esse centro, tá bom? Então, vamos lá. Olhando daí, ó, tá certo? Vamos fazer, primeiro que nós fazemos, a largura da peça. O que é a largura da peça, ó? Tá? É esta projeção, ó. Ó. Como se você estivesse virando a peça do jeito que eu virei para vocês. Tá certo? É essa a vista da peça, ó. Tá? Com esta projeção, tá? Então agora, nós fizemos essa vista, né? Que é a vista em elevação. E agora nós vamos fazer a vista lateral, tá? Então, essa visão aqui, ó, é a visão lateral, tá? Essa visão aqui, ó, é a visão frontal ou elevação, tá? Vamos chamar sempre de elevação, tá? E agora nós vamos fazer a vista lateral. Então, o que nós já temos da peça? Nós temos esse bloco, tá? Só para exercitar. Alguém quer vir aqui fazer, se quiser fazer a projeção de todas as linhas, ó, eu vou até mudar aqui um pouquinho só para fazer, ó, do jeito que eu falei para vocês, né? Se alguém vir aqui fazer, já vai fazer nessa. Alguém quer vir fazer aquela vista lateral? Quer vir, vem, não tem problema. Ó, vamos lá, ó. Fica simples quando a gente vai fazer a vista lateral. Ó, quando você faz essa projeção, ó, que você já estabelece a largura da peça, que é esta largura, ó. Aí você vai ter todas as linhas de referência, tá? Então, ó, você tem a linha de referência, ó, do centro e do rasgo, né? O que eu falei para vocês? O rasgo, ele tem a mesma largura do diâmetro do furo que está lá pontilhado, tá bom? Essa linha aqui, ó,
é a linha de centro. Essa linha de centro, primeiro desse furo, certo? Então, essa linha de centro, ó, o que nós fazemos? A mesma, ela aparece como na planta. Ó, se vocês olharem daí, ó, tá? Vocês vão ver o escariado na mesma posição que está na planta. O que nós estamos fazendo? Nós estamos rebatendo isso aqui, ó, lá, tá certo? Então, como que aparece? Vamos rebater o diâmetro do furo lá, ó. Certo? E aqui embaixo, a projeção do furo. Vamos ver o que vocês vão falar para mim. Tá? Eu vou fazer e eu quero que vocês agora... Eu vou dar a dica, eu quero que vocês corrijam. Certo? Eu vou dar duas dicas. Tem duas coisas que nós temos que representar naquela vista. Tá? Nessa vista, ó. Tá? Que está faltando. Isso. Então vamos, como ele começou primeiro aqui, ó, ele falou para mim aqui, ó, não tem o rebaixo? Então a primeira coisa que você vê é o rebaixo, entendeu? O pontilhado seria tá lá coincidindo com a linha, entendeu? Então essa linha aqui, ó, na verdade o que você vai mostrar, ó, é uma linha cheia. Por quê? Você vai mostrar é essa linha aqui, essa é a linha do rebaixo. Isso, eu falei aí, o tamanho do... Isso que eu falei, ó. Essa largura do furo com o diâmetro do furo, essa largura do raso com o diâmetro do furo é o mesmo, tá? Tá bom? Então, por que eu quis mostrar isso aqui, ó? A primeira coisa que você vê é essa linha. O furo tá lá. Ele já está mostrado na vista em planta, já está sendo mostrado na vista em elevação, tá? Então, esse furo, ele está posicionado já, tá certo? Ele já está posicionado. E nessa vista aqui, ó, vamos supor, o que eu queria que vocês enxergassem nessa vista? Que essa linha de centro do furo, tá vendo essa linha de centro do furo? Tá? Quando você vai mostrar no desenho lá, você pode tirar essa linha, ó, e mostrar o quê? Uma linha tracejada, exatamente na linha de centro do furo. Tá? O que é essa linha tracejada? É a profundidade do rebaixo. Tá? Então, ó, eu fiz uma linha de chamada aqui, né, só para, ó, tá? Então, ó, nós mostramos o posicionamento do furo na transversal, que já estava mostrado aqui na vista em planta, tá? Mostramos o rebaixo, que é essa linha cheia, tá certo? Então, aqui, ó, a projeção, quando você vai fazer essa projeção, na verdade, você tem que mostrar basicamente a largura da peça. Não tem nada que a linha de projeção auxilia para mostrar a vista lateral, tá? A vista lateral, né? Aí, vai cotar esse desenho, você vai ver as medidas no desenho lá. Quais as medidas que você vai encontrar lá? Primeiro, você precisa cotar esse rasgo, por exemplo, precisa cotar esse rasgo, né? Aí, cotar o comprimento da peça, dizer que isso aqui é igual, né? Tá certo? Aqui já estaria aqui a medida em planta. Normalmente a gente cota sempre o comprimento da peça, tá? Vai cotar, tem que cotar esse aqui, essa altura, né? Essa profundidade, ó, tá? Aí tem que cotar a linha de centro do furo até aqui, né? Tem que cotar essa linha de centro aqui, né? Você tem que localizar as referências suas, né? Aqui,
Já que vai cotar o furo aqui, você cota já na vista em elevação. E já aproveita e cota a altura, né? Cota o diâmetro do furo, né? Aqui cota o diâmetro do furo. Aí, normalmente, como é que vocês têm visto em desenho? Como é que lá no desenho está escrito escariado? Vocês já viram algum desenho onde tem um escariado, como que ele está cotado? Ele está cotado sempre assim, ó. Esse chanfro aqui, ó, coloca assim, por exemplo, nesse caso eu fiz ali, né? Vamos falar, ele tem 5 de profundidade por um ângulo tal. Então ele tem 5 por 45 graus, 5 por 30 graus, tá? Para cotar o escariado, tá certo? Então, por exemplo, não precisa mais cotar aqui, tá? Então tem a largura da peça. Você pode cotar a largura da peça aqui, de novo, pode cotar aqui a largura da peça. Né? Você não pode, você tem que ter todas as cotas que te dê condição de você fabricar a peça, tá? Então você vai ver um desenho desse, você vai ver ele basicamente com essas informações de cota, tá? Localização dos furos, tipo de escariado, tá? E as dimensões básicas da peça, tá? Então o que eu quis mostrar para vocês aqui é exatamente um furo escariado, tá? Um furo escariado você tem que mostrar, quando você mostra ele nessa posição em planta, você tem que mostrar a linha tracejada, que é a profundidade dele, né? Tanto nessa vista quanto nessa vista. Na vista frontal aparece a linha do furo e a linha frontal, que é o escariado, tá? Então esse furo é igual a esse, tá? Então é essas informações que são importantes vocês enxergarem. Uma pergunta assim, né? Pode fazer um sinalzinho positivo ou balançar a cabeça ou qualquer coisa assim, né? Essa peça, nesse nível de dificuldade, quem entendeu 100%? Falta alguma, entendeu? Então é sempre assim, ó. Eu queria que todas as dificuldades, aonde vocês encontraram a dificuldade, o que eu queria quando chegasse nesse ponto aqui, ó? Eu queria fazer essa pergunta, e aí eu queria que as pessoas que encontrou uma determinada dificuldade, ó, na hora que você foi fazer tal posição, eu encontrei uma dificuldade. Esta? Sim. Esse rebaixo? Esse rebaixo? Esse do centro? Então, esse do centro, ó, é isso que eu quis falar para vocês. Como a linha de centro do furo coincide com a profundidade do rebaixo, é esta linha aqui, ó, que está exatamente na linha de centro do furo. E você tem que mostrar até aqui, entendeu? Tem que mostrar o pontilhadinho, ó, até o final, tá? Essa profundidade, ó, quando você olha daqui, o rebaixo foi feito na largura total da peça. Então, quando você olhar daí, ó, tá vendo? Você vai ver essa linha aqui, ó, tá? Você vai ver essa linha, passando pela linha de centro desse furo, tá? Então, por isso que eu quis mostrar isso aí. Quis mostrar aqui, essa linha, ó, como ela é uma linha, ela é uma projeção da peça, tá? Então, você tem que mostrar ela pontilhada, tá? Que a profundidade do furo coincide com a linha de centro do primeiro, do furo que está na frente, tá? Tá bom? Assim, no geral, dessas projeções, dessas indicações, tracejado, pontilhado, por exemplo, quem teve dificuldade em que fase, entendeu? Ó, na hora que você fez a vista em planta, isso que é bom vocês, e já ficar com isso na cabeça. Bom, quando o Eduardo fez a vista em planta, isso para vocês, tá? Quando ele fez a vista em planta, eu entendi tudo, né? Quando ele fez a vista em elevação, eu não entendi. Aí você deixa anotado aí, né? Quando ele fez a vista em elevação, eu não entendi a projeção do furo. Quando ele fez a vista lateral, eu fiquei com dificuldade, tipo assim, né? De entender o tracejado, né? As demais linhas eu entendi, né? Eu entendi que essas duas linhas aqui são as duas linhas do rebaixo, né?
eu entendi a projeção do furo escariado, né? Quer dizer, você só não tinha entendido se a profundidade aqui como que mostrava lá, entendeu? Então eu estou te falando que esse pontilhado é a profundidade do rebaixo, né, que coincide com a linha. Hã? Então, não, eu fiz aqui, ó, falando que estava na profundidade, entendeu? Tá? Só para vocês. Entendeu? Se você fosse fazer, tinha que rebaixar um pouquinho mais aqui e tal, né? Aí eu, na hora que eu fui fazer a peça... Exatamente. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês vão nas fases de apresentação, vocês vão levantando para vocês mesmos aquilo que você encontrou mais dificuldade. Porque isso é importante. Nas outras peças, por exemplo, ó, eu estou encontrando dificuldade em enxergar a peça em planta. Eu estou tendo dificuldade em enxergar a peça em elevação, né? Sempre aquilo que eu falei para vocês, né? A vista em elevação sempre é uma vista que define mais a peça, né? A vista em planta e a vista lateral já é uma vista que você tem que fazer as projeções para você conseguir fazer os traçados, tá certo? Exatamente. Essas duas essa projeção que está lá é a projeção deste furo e deste furo, tá? Quando você olha aqui, ó, tá vendo, ó? Primeira linha que você vê é a linha frontal. Depois você vê para dentro a continuidade do furo, tá? Como eu falei para vocês que tinha escariado dos dois lados, então você mostra daquele jeito, inclusive para mostrar que eu quis mostrar aqui. Tá bom? Então vocês vão anotando e me falem aonde porque aí eu passo também a exercitar peças em que eu quero mostrar mais para vocês aquela vista que vocês têm mais dificuldade. Aí eu começo a criar peças com foco mais, por exemplo, em planta, com foco mais em elevação, para exercitar vocês, entendeu? Aí eu começo a criar dificuldade naquela vista que você não está entendendo. Pode falar. Não sei se eu estou certo, mas esse tudo aí que você fala com esse cardeado, se ele fosse Ah, tá. Aí eu quero mostrar para vocês depois só a representação de rosca, tá? A representação de rosca, a representação técnica de rosca, ó. Quando você faz um furo, eu vou fazer um furo aqui, ó. Um furo passante, furo liso. Quando você vai fazer a representação com rosca, normalmente é assim, ó. Aí aqui, ó, aparece uma linha assim, ó, uma linha assim, ó. Tá? Então é quando você vê essa representação, e o que vai estar sempre escrito? Sempre escrito, ó, lá na indicação, né? A representação é essa. Você vai saber que é um furo com rosca. Esse aqui é um furo passante. Então lá vai estar assim, né? Furo, diâmetro 30 milímetros. Aqui vai estar escrito assim, ó. Furo, rosca, M30. Aí depois eu vou falar para vocês um pouco mais. Lembra que eu falei para vocês que eu quero me dedicar num negócio importante, que depois que vocês passarem a enxergar o desenho, aí eu quero que vocês comecem a entender isso, né? Como é que são as... Então, por exemplo, ó, esse aqui, por que é o M? Furo, rosca métrica. Aí, ainda tem muito furo, rosca W, aí não está mais em milímetro. Vai estar W, 1 e 1/4. Né? Tá? Então, esse furo é um parafuso M30 com a rosca métrica, e esse parafuso é um parafuso com rosca Whitworth, tá? 1 e 1/4. Whitworth é uma rosca, é indicação
americana. E essa já é a BNT, tá? Antigamente era muito as roscas, era tudo rosca Whitworth. Hoje é rosca métrica. Os parafusos está sendo passado tudo para rosca métrica. Esse é um problema sério, né? Quando você vai trocar um parafuso de um equipamento, se você não pegar o projeto, mesmo que você pega lá para pegar o passo da rosca, né? Com o pente de rosca lá, é difícil. Você acaba, num caso desse, é muito comum ter dificuldade se você não tiver o projeto na mão. Tá certo? Ou, o que acontece? Pega 2 parafusos, né? Um M30 e um Whitworth 1 1/4, vai lá e testa. Tá? Porque, além disso aqui tudo, tá? Eu só falei isso porque eu quero que vocês entendam o que é o métrico e o que é o Whitworth. A rosca métrica, por exemplo, a rosca 1 1/4, ela tem um padrão normal, tá? E tem uma que nós chamamos de rosca fina. Quando você chama Whitworth normal, o passo para 1 1/4 é padrão, tá? E se você põe a rosca fina, que é uma rosca para ajuste mecânico, o passo dela é bem menor, tá? E mesma coisa aqui, ó. A M30, o Carlinhos, que é comprador, ele sabe disso aí, é uma dificuldade. Já aconteceu várias vezes. O que falta eu colocar aqui para o parafuso e a porca não vir errado? O passo da rosca. Então, por exemplo, uma M30, aí você tem lá 3 milímetros, tem 2,5, tem 2. Aí o que acontece? Existe um padrão. Tá? O padrão lá é 2,5, né? Mas às vezes, se você não coloca lá, tá? Quando a rosca, às vezes tem uma indicação de projeto que o passo é 2 ou 3, você tem que especificar para o parafuso vir certo. Tá certo? Então, a parte de rosca tem bastante coisa para falar, né? O parafuso, como é que você especifica a porca, né? Como é que vocês vão ver lá a rosca, né? Rosca total, rosca parcial, né? Existe tudo um padrão para isso. Mas isso tudo nós vamos discutir lá quando nós estivermos falando em conceitos básicos, né? Que é essa segunda parte do curso, né? Que é as noções básicas de caldeira. Nós vamos falar um pouco de chapa, de material de viga, de elemento de fixação. Nós vamos fazer um apanhado. Eu vou tentar fazer um apanhado para que vocês, se faltar alguma coisa, vai faltar pouco, tá? Mas aquilo que é básico de caldeiraria, vocês vão ter, tá? Aí eu falando aqui, né? Vocês pegam depois o vídeo, né? Vai lá, né? E ouve de novo, né? Com mais calma, tá bom? Posso apagar essa? Então vamos lá, isso aí que eu queria. Bom, eu acho que essa peça aqui, ó, na forma de eu enxergar, essa peça aqui é uma peça menos complexa. Então nós vamos fazer esta peça, ó. Aí sim que eu vou falar para vocês, ó. O que eu queria falar vamos lá, ó. Esse furo é escariado deste lado e liso desse lado. Esse furo é liso desse lado e escariado desse lado. Por que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês, tanto na vista em planta, quanto na vista em elevação e na vista lateral, como que aparece isso. Como nós já falamos aqui de uma parte simétrica, né? Tinha escariado dos dois lados, tudo bonitinho, né? Então agora vamos fazer essa peça, tá? Vista, mesma coisa, né? Um destaque, ó, vista em planta dessa peça, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, né? O que nós estamos enxergando? A parte superior da peça, tá? Eu vou fazer um pouco mais proporcional. Vocês não falaram, mas eu vou fazer para ficar mais ou menos parecido com o que está aí, né? Tá? Então esse é o retângulo superior da peça. Aí, eu vou fazer uma projeção aqui, ó. E vou fazer mais para cá.
Vocês olhando essa peça em elevação, esse rebaixo, né? Eu mostrei aqui duas linhas tracejadas, certo? O que que falta? O que que falta mostrar naquela linha tracejada? Exatamente. Falta mostrar essa linha. Eu mostrei essa linha e mostrei essa linha. Então, falta uma linha aqui, ó. Tá? Agora, ó, esse furo está na linha de centro da peça. Tá? Então, vamos lá, ó. Não vou nem fazer lá ainda, não. Vou fazer aqui. Então, aqui é a linha de centro da peça, ó. Nessa distância, esse furo aqui, ó, está exatamente na linha de centro da peça, tá? Então, como é que eu mostro esse furo aí? Bom, esse detalhezinho aqui eu já vou pôr, que vocês já pegaram o que que é, né? Tá bom? Então, o que que acontece? Ó, esse furo é passante, tá? E na parte de trás, ele é escariado, tá bom? Aí nós temos outro furo lá, né? Assim agora, né? Certo? Então nós temos lá, ó, a vista em planta da peça, ó. O escariado desse lado, né? O furo que está desse lado, ó. E o escariado na parte traseira da peça que está desse lado. E essas três linhas aqui. Para fazer a vista em elevação, né? Ó, pegamos lá a projeção, né? Se alguém que quiser vir aqui fazer a continuidade da peça, ou eu vou fazendo e vou explicando, né? Para já até ganhar um pouco mais de tempo e vocês vão encontrando a dificuldade. Eu quero que vocês enxerguem a dificuldade no momento que eu estiver traçando a peça, né? Puxa, ali que eu não entendi, né? Pô, ali foi legal, ali eu já tô, né? Já tô conseguindo. Então, eu vou fazendo e vocês identifiquem vocês mesmo individualmente a dificuldade exatamente no ponto que eu estiver falando, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer a vista em elevação da peça. Ela tem essa altura, né? Então vocês olhando daí, né? Fizemos a projeção da peça, tá certo? Do retângulo. Aí o que nós vamos fazer, ó? Aqui, ó, essa projeção agora, ó. Ó, esta projeção. Como é que ela vem? Vem até aqui, tá certo? Esta projeção aqui, ó. Ó. Vem aqui, certo? Esta projeção aqui, ó. Vem aqui, tá certo? Aí, quando estiver fazendo, para lá, para agora, certo? Então, ó, nós pegamos e projetamos o rebaixo na vista em planta para a vista em elevação, tá? Aqui que nós vamos fazer a projeção dos furos, né? Minha linha trás-ponta tá ficando muito feiona, né? Aí nós fazemos isso. O furo ele tá nessa altura mais ou menos, né? Tá? Traçamos a primeira linha de centro. Vamos traçar do segundo furo, né? Mesma coisa. Fazemos a projeção, né? E vem aqui e fazemos aqui, certo? Então, o que nós estabelecemos? Estabelecemos os pontos que dão origem ao furo, tá certo? Tá? Então, aí, o que acontece? É isso que eu quero mostrar para vocês, como da primeira peça. Então, vocês olhando daí, ó,
o primeiro furo que está aqui mais na parte superior da peça. Como que ele aparece? Ele aparece o furo frontal, certo? E aparece lá atrás o pontilhadinho do escariado, tá? O outro furo, você vê, como que você vê? Você vê o furo e vê o escariado, tá? Então, você fez a vista em planta, faz as projeções, estabelece, né, lá e depois vai estar essa altura. Depois, nos desenhos lá da metade do curso para frente, nós vamos falar um pouco em cotar, né? Aí eu vou pôr as dimensões na peça, tá? Eu vou pegar essa peça, né? Vou falar a largura, tal, papapá, e aí é onde a gente vai, porquê das cotas, né? Tá bom? Agora, como é que nós fazemos a projeção? Para entender bem, ó, entendeu? O que nós fazemos? Ó, a primeira coisa que nós fazemos é a largura da peça, né? Essa largura aqui vem aqui. Então, como é que você estabelece isso? Ó? É como se você estivesse pegando essa peça, ó, e fazendo a projeção dela, tá? Então, essa vista, ó, tá? Então, o que nós fizemos? Viramos a peça, tá? Viramos para vocês, ó, tá? Aí, você já tem todos os referenciais, né? Tá certo? Então, você já tem todos os referenciais. Você tem a altura da peça, né? Tá certo? Aí, o que nós vamos fazer, ó? Vamos fazer primeiro lá, vamos fazendo uma varredura na peça. Vamos mostrando, para não confundir, tudo aquilo que está no primeiro plano. No primeiro plano tracejado está o rebaixo. Então, vamos lá com o rebaixo, ó. Então, chegou lá, pontilhadinho, tal. Lá está este rebaixo, tá? Vamos projetar, agora o próximo furo é esse, né? Então, vamos lá, projetar o furo. Aqui que é bom entender. Se nós estamos virando a peça, ó. Se nós estamos virando, nós estamos aqui. Nós estamos virando a peça assim, ó. Tá? Então, o escariado fica sempre na parte. Qual que é a parte de trás? A parte é essa projeção, ó. Então você já tem a projeção do escariado aqui, ó. Tá certo? Então, como nós estamos fazendo esse furo, certo? Então, o que você fez? Você virou. Então, esse escariado está aqui, virou, ele ficou exatamente aqui. E por que está tracejado? Já está mostrando que ele está na parte de trás da peça, né? Aí, aqui, fazemos a linha de centro, né? Mesma coisa. Projetamos o furo, né? E o escariado, tá? Então, apareceu todas as informações da peça, estão contidas nessas três vistas, né? Fez a vista em planta, você já fez a vista em planta da peça, né? Tá lá, tá certo? Você pega, né? Quando tá olhando o desenho. Bom, essa peça, a vista em planta, eu preciso entender a projeção em elevação. A projeção em elevação é esta. Né? Eu já entendi que essa peça é um retângulo e tal, né? Eu já tenho uma noção. Aí na hora que eu faço a vista lateral, aí eu acabo de concluir as informações que eu preciso, né? Para ele ficar completo. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês vão entendendo, tá? Então hoje eu quis mostrar para vocês essa projeção do escariado, né? Quando ele aparece, e por que ele aparece as duas linhas, né? Da linha da profundidade, o tipo de furo, né? Tá bom? Então é isso que eu quero mostrar com essas informações dessas duas peças que eu criei lá, para que vocês entendessem, tá? Quem vai tendo dificuldade é aquilo que eu falei, anota aí, né? Puxa, até aqui foi bem, né? Aí aqui já complicou, né? Assim, né? Ou não, puta, aí pra mim tá tranquilo, né? Então,
Porque, na verdade, se vocês fossem fazer um curso de desenho, o que acontece? Isso tudo está no papel, num livro, né? Tá? Não vai ter lá essa didática que eu estou querendo passar para vocês, que, na verdade, é uma didática prática, né? É aquilo que realmente você vê na peça, né? Então, eu acredito que quando você cria esses modelos, para a gente, para vocês que estão na fábrica, é mais fácil de entender do que pegar um livro e passar a enxergar as coisas do jeito que nós fizemos no começo da aula, né? Então, aí, lá no livro, lá qualquer apostila que vocês pegarem de Senai, né? Então vai estar lá, como é que vai estar? Vai estar lá a peça, né? Tá certo? Vai ter uma perspectiva lá, né? Vai ter lá né? Vai estar lá o furo. Né? Vai estar lá atrás, né? Aqui mesma coisa, né? Então, quando você olha lá, esse desenho lá na apostila, né? Eu sempre, aqui, né, mostra lá, por exemplo, ó, né? Tá lá o... Né? Então, por que eu quis fazer esse curso nosso dessa forma? Porque a gente vai passando a não observar tanto a perspectiva, né? Que é aquilo do começo da aula que eu falei para vocês. O que eu quero que vocês entendam mais para frente, e mais ou menos que vocês já estão tendo essa visão. Eu quero que vocês, isso aqui tá escondido lá, né? E eu faço as 3 vistas, né? E você passa a enxergar essa vista, né? O que eu quero que você enxergue é como a peça vai ficar, entendeu? Para você pegar o ferramental, tudo que você precisa para fazer a peça. Oba! Esse rebaixo da peça aí representou a linha de cima. Isso. Essa parte de baixo, dá para ter representar? Aqui? Não, aí que eu vou te falar, ó. Olha lá. Ela não existe aqui, ó. Ela ultrapassou a peça total. Entendeu? Tá? Se esse rebaixo fosse até, por exemplo, na metade dessa peça, você teria que mostrar. É isso que eu estou tentando sempre passar. Uma hora eu faço o rebaixo e deixo a peça, né? Aquelas informações que nós conversamos. Outra hora eu tiro, né? É para você entender que isso aqui está vazado, ó. Se você colocar aqui, ó, nós fizemos na escala, ó. Entendeu? Ó. É isso aqui que eu quero que vocês entendam, ó. É isso aqui que eu quero que vocês... Opa, aqui, né? É isso aqui que eu quero que vocês entendam, ó. Tá? Ó. É isso aqui que eu quero que vocês entendam, ó. Tá? Isso nós vamos fazer sempre. É isso que eu quero, porque é uma forma do jeito prático de vocês lá dentro. Tá? Não adianta ficar falando aqui um monte de coisa de como que faz desenho, como que não faz desenho. O que eu quero aqui é que vocês entendam esse termo que eu coloquei aqui em cima, leitura e interpretação de desenho técnico. Para qualquer um que vocês falarem depois das 24 aulas, eu tenho certeza absoluta que você vai falar que fez um curso de leitura e interpretação de desenho técnico, que você passou a fazer a leitura de um desenho. Tá? Aí, nas últimas aulas, nós vamos pegar um desenho, talvez um desenho pronto, né? Eu vou omitir o 3D do desenho, qualquer coisa assim, e a gente vai passar a exercitar a leitura do desenho. Nem que eu tiver que trazer uma cópia para cada um, né? Tiro uma cópia do desenho para cada um, e vocês vão olhar aquele desenho nas vistas, né? E tentar, pelo menos, eu sei que para quem não mexe com desenho é mais difícil, mas vocês falarem de alguma forma para mim, né? Nem que for fazer um rabisco mesmo, não precisa estar na proporcional não. Mas eu queria ver se vocês enxergam essa vista. Entendeu?
bem esboçado assim do jeito que eu fiz, tá vendo aqui? Eu fiz bem, né, sem muita preocupação em mostrar detalhe, porque eu tenho certeza que você já enxergou isso aqui, entendeu? É isso que eu quero que você enxergue. Então nós estamos fazendo, se você for fazer um curso de desenho normal, o cara faz ao contrário, né? Primeiro faz as vistas, entende, para depois fazer a peça. Não, nós estamos fazendo ao inverso, né? Nós estamos indo da parte que já está pronta para tentar entender aquilo graficamente, tá? Então é isso que eu acho que está ficando legal. Então, façam isso. Anote nessa folha de hoje, por exemplo, eu não falei para vocês, mas você podia ter posto assim para mim uma setinha, assim, um xizinho, né? No ponto que você teve dificuldade. Eu não orientei vocês, mas não tem problema, tá? Põe o nome, a data de hoje, né? 23/4. Pode pôr aí aula 7. Só escreve assim, ó, aula 7, 23/4. E o nome, primeiro nome, tá? Aula 7, dia 23/4 e o nome, tá?